Olá pessoal, Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje vamos falar sobre a florada do café. É ela quem define o potencial da próxima safra. Você vai ver todos os cuidados necessários nesse período. Autoridades trabalham firme para diminuir os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no café. Inovação. Um estudo da UFLA aponta como a tecnologia vem transformando realidades no campo. Além disso, você vai ver a importância do cooperativismo que faz a diferença. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje com a matéria especial sobre a florada do café. É o momento em que a lavoura se veste de branco e perfuma o campo com a esperança. É como se a natureza respirasse fundo antes de entregar os seus frutos. É ela quem define o potencial da próxima safra. Veja só os detalhes. Cada flor que desabrocha é um sinal de renovação. Uma promessa de abundância que depende do cuidado do clima e do tempo. É o começo de um novo ciclo, onde o produtor sonha com a safra que ainda vai acontecer. A florada do café é o nascimento da próxima safra. Ela simboliza renovação e esperança para o produtor. É nesta fase que o potencial produtivo do ano seguinte começa a ser definido. Cada flor tem o potencial de se transformar em grão. Por isso, quanto maior o número de flores, maior a chance de uma boa colheita. O clima é fundamental. Dias secos, seguidos por chuvas, costumam desencadear a florada. Mas é preciso ficar atento. Ventos fortes, geadas ou chuvas excessivas podem prejudicar todo esse processo. O pegamento das flores é uma etapa sensível. Por isso, atenção redobrada, principalmente à nutrição. Afinal, qualquer estresse nesse período pode levar à queda dos chumbinhos. Nessa fase, o produtor deve monitorar a saúde da lavoura, garantir uma boa nutrição das plantas e fazer a pulverização preventiva contra doenças. Flores em excesso também podem indicar que a planta está desfolhada, um sinal de estresse que prejudica a formação dos frutos. O momento agora é de prioridade nas adubações e pulverizações, conforme a necessidade dos talhões, intensificar o monitoramento de pragas e doenças, manter as entrelinhas das lavouras no limpo para evitar competição dos nutrientes que serão fornecidos e, para quem utiliza a irrigação, garantir a umidade adequada no solo para que as flores fecundadas consigam fixar os frutos. A florada também é o momento ideal para planejar o manejo da lavoura e antecipar decisões sobre a colheita. E diante a exuberância das flores, o produtor não pode deixar de pensar no período pós-florada, que exige planejamento, observação e manejo cuidadoso, pois a quantidade e a qualidade dos grãos que serão colhidos meses depois começam a ser definidos exatamente nessa fase. O João Paulo França, produtor de cafés especiais de Licínia, fez questão de registrar esse momento tão importante e deixou uma pergunta para lá de curiosa. Interessante que a florada sempre abre nos finais de semana, com o pico máximo no domingo. Você, cafeicultor, já parou para refletir sobre esse enigma? Será que existe uma explicação científica sobre esse fenômeno? Primeira pausa aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos falar sobre cooperativismo. O objetivo é preparar os produtores para os desafios do campo e mostrar como o cooperativismo faz a diferença na vida de cada um. Não saia daí porque eu te mostro já todos os detalhes.
Já estamos de volta aqui no Café com TV. Mais uma etapa do programa de formação cooperativista aconteceu no sul de Minas. O encontro reuniu produtores para discutir temas importantes, como gestão e inovação no campo. O objetivo é preparar esses produtores para os desafios do campo e mostrar como o cooperativismo faz a diferença na vida de cada um. O objetivo é preparar os produtores para os desafios do campo e mostrar como o cooperativismo faz a diferença na vida de cada um. Hoje tivemos a realização de mais 2 módulos do nosso curso de formação cooperativista. Tivemos o módulo de gestão do agronegócio e gestão estratégica. A professora Alessandra trouxe várias interações com os nossos grupos. São cooperados que compareceram e estão se aperfeiçoando. Conseguiram ver como tornar as suas propriedades ainda mais eficientes. Afinal de contas, eficiência, boa administração gera sempre ótimos resultados e uma lucratividade que remunera. O encontro trouxe temas como gestão estratégica, sustentabilidade, inovação e o futuro da cafeicultura. Quem entende de gestão produz melhor e com mais resultados. Um tema muito importante e relevante, onde nós trouxemos conceitos, direcionamentos, formas de fazer o plano estratégico dentro da porteira. Com isso, a gente fortalece os produtores, agricultores e a cooperativa se torna ainda mais forte e diferenciada para a superação de desafios no agronegócio. Estar presente aqui para mim é um motivo de muito orgulho e honra e a gente teve aqui um dia muito produtivo e que os nossos cooperados levarão para a implementação dentro das suas realidades. O cooperativismo ajuda nesse caminho, compartilhando conhecimento, apoio e oportunidades. O programa é destinado a cooperados, filhos e netos e busca fortalecer o espírito cooperativista, mostrando que a união faz toda a diferença. Achei de extrema importância o tema abordado hoje, a gestão do agronegócio. Foi uma palestra muito boa, muito dinâmica, onde eu vou levar muitos conhecimentos que eu vou poder aplicar na minha propriedade, no meu negócio. Eu acho a gestão do agronegócio e a proporção que isso toma, o tanto que é importante no nosso dia a dia. Então a Cocatrel está de parabéns pelo tema abordado e pela forma como foi abordado e oferecido a nós cooperados. No curso de formação cooperativista, que foi muito relevante, colocou para a gente várias alfinetadas do que fazer na fazenda, das programações, dos processos que a gente já tem na fazenda, como poder melhorar isso para atingir melhores resultados. Mais uma vez a Cocatrel contribuindo para o seu cooperado e assim o cooperado poder cooperar mais também junto da cooperativa. Essa ação mostra que a Cocatrel é mais do que uma cooperativa, é uma parceira que cuida do produtor, do plantio à comercialização. Essa palestra que a gente teve sobre gestão é muito importante tanto para a nossa propriedade rural quanto para a gente na vida, porque se a gente gerir, a gente consegue alcançar nossos objetivos. E hoje foi uma palestra muito importante sobre esse tema e que abriu muito a mente para isso. Desde a nossa fazenda, a gente está aqui, a Cocatrel está sempre trazendo essa programação para a gente. E na gestão também a gente tem que fazer tudo, o financeiro, o administrativo, saber onde quer chegar. E também uma coisa importante é a associação rural, que também passa pelo planejamento, tem que ser tudo bem pensado e bem organizado para que a gente continue sempre produzindo o nosso café, continue sempre vendendo cada vez mais e a Cocatrel sempre apoiando a gente nesse processo. E lembre-se, 2 de novembro, um novo módulo, ESG, Mercado de Café. Cocatrel do lado do produtor sempre. Em tempos de desafios climáticos e necessidades de maior produtividade no campo, produtores rurais de todo o Brasil têm buscado soluções eficazes e sustentáveis para melhorar o rendimento das lavouras. Uma dessas soluções é a Provaso, uma inovação que vem ganhando destaque por transformar o manejo do solo e impulsionar uma agricultura cada vez mais saudável e produtiva. A Provaso atua diretamente na estrutura e na biologia do solo, promovendo o melhor aproveitamento de nutrientes, aumento de atividade microbiana e maior retenção de água, fatores fundamentais para o desenvolvimento equilibrado das plantas. Com isso, o agricultor colhe mais e com maior qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece a saúde do solo a longo prazo. Além dos resultados no campo, outro ponto que chama a atenção é o cuidado com o processo produtivo. Acompanhe de perto como é feita a produção da Provaso, desde a colheita dos insumos até o desenvolvimento da fórmula final. A transparência reforça o compromisso com a sustentabilidade
e a eficácia do produto. Nós estamos no pátio de compostagem da Provaso, que vocês podem ver ao fundo. A ideia é mostrar para vocês como é feito a captação de resíduos, que é a base do nosso processo de compostagem da fabricação do fertilizante orgânico. Esses resíduos são feito uma pré-mistura com material estruturante, que pode ser casca de eucalipto triturado, serragem ou pó de serra, material de poda de árvore, tudo que isso triturado também vai servir de material estruturante. É feita uma primeira mistura lá, depois montam-se as leiras. Essas leiras são periodicamente airadas com a máquina compostadeira. Eu faço o monitoramento das leiras de compostagem. As leiras de compostagem, elas são montadas com os resíduos da indústria, né? São resíduos de estação de tratamento de processos. Então, a indústria alimentícia, ela lava os seus equipamentos e essa água ela precisa ser tratada. O resíduo desse tratamento é o que vem aqui para ser utilizado como insumo nas nossas leiras de compostagem. Todos os resíduos que entram, eles não entram aleatoriamente. É feito um processo rigoroso de elegibilidade desse produto e todos esses produtos têm que ter uma licença específica da CETESB para cada resíduo que entra. O que nós precisamos é sempre manter as condições para que esses micro-organismos façam a compostagem. Essas condições são condições de temperatura, de umidade e de oxigenação. Então nós monitoramos aqui nas leiras a temperatura, umidade e o pH, além dos números de revolvimentos que são realizados para que haja a oxigenação dessas leiras e a compostagem seja eficiente. Ao final nós vamos ter um produto ecológico e todo ele feito à base de resíduos do processamento industrial, resíduos esses que iriam para o meio ambiente de forma a degradá-lo, a poluí-lo. E o que a gente faz? Quando a gente capta esse material, nós transformamos num produto. Esse produto, sim, vai para o meio ambiente, só que de forma a recuperar a capacidade do solo de produzir, de fornecer nutrientes para as plantas. Diante de todos esses benefícios, a Provaso Linha Prêmio é referência. A Rafaela, consultora de vendas e estudante de agronomia, explica um pouco melhor. E hoje eu venho apresentar para vocês nosso Provaso Prêmio, uma solução inovadora que vem revolucionando o manejo do solo e promovendo uma agricultura mais saudável e produtiva. Isso favorece o enraizamento e a estruturação das plantas, tornando o ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Além disso, o Provaso Prêmio acelera a decomposição da matéria orgânica, liberando nutrientes de forma mais eficiente e contribuindo para uma maior fertilidade do solo. E tem mais, esses micro-organismos também ajudam a controlar patógenos, reduzindo a incidência de doença nas plantas. Isso tudo sem a presença de insumos químicos agressivos. Em resumo, o Provaso Prêmio potencializa a produtividade da sua lavoura, melhora a qualidade do solo e contribui para um manejo agrícola mais sustentável. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe ou acesse grupoprovaso.com.br. E atenção, produtor rural, para o recado do Café com TV. Ao longo da semana, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, entregou uma amostra do café Campos Altos para o Papa Leão XVI. Tudo aconteceu durante a tradicional audiência pública no Vaticano, na Itália. As audiências do Papa acontecem todas as quartas-feiras, na Praça São Pedro, onde o Papa recebe autoridades e fiéis de diversos lugares do mundo em uma celebração ao ar livre. O café mineiro faz parte dos presentes oficiais do governador. Além do café, o governador também entregou outros presentes ao Papa durante a cerimônia. O Café Campos Altos já havia sido entregue ao Papa Francisco no dia 13 de setembro de 2023. Muito emocionante, apesar da chuva aqui. Acabei de encontrar com o Papa, que abençoou a nossa bandeira e trouxe com muito orgulho aqui para ele aquilo que Minas faz muito bem, o nosso queijo, o nosso café e também artesanato. Um dia para ficar na história para mim. Mais uma pausa aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos mostrar um estudo da UFLA que aponta caminhos para acelerar a adoção de tecnologias no trabalho no campo. Está imperdível, hein? Não saia daí. Já estamos aqui de volta.
Tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas e sensores remotos têm potencial para transformar o campo, mas a adoção ainda é limitada entre esses produtores. Um estudo da UFLA aponta caminhos para acelerar essa adoção dessas tecnologias no trabalho no campo. As tecnologias digitais são fundamentais para a modernização do campo, pois aumentam a eficiência da produção, reduzem custos, melhoram o gerenciamento das propriedades e contribuem para uma agricultura mais sustentável. Com elas, é possível monitorar lavouras em tempo real, prever problemas com antecedência e tomar decisões mais precisas, garantindo maior produtividade e competitividade no mercado. Uma pesquisa da Universidade Federal de Lavras entrevistou cafeicultores da zona da Mata Mineira que já usam tecnologias digitais. Segundo o estudo, esses produtores valorizam a eficiência, a comodidade e a segurança que as inovações trazem, mas ainda enfrentam desafios como falta de conectividade e mão de obra qualificada. Na Universidade Federal de Lavras, nós fizemos um trabalho muito importante com a Agritec UFLA, em parceria com a cooperativa de Paraguaçu, a Comap, e o Fairtrade, a BRFEC, que representa os produtores Fairtrade no Brasil, e nós vamos buscar justamente nessa certificação quais são os produtores mais inovadores e por que eles adotam tecnologias, e o nosso foco é entender exatamente tecnologias digitais. A pesquisa mostra que a adoção é gradual. Tecnologias mais simples, como GPS e internet rural, são mais usadas. As mais complexas ainda estão longe da rotina no campo. Então, o que a gente conseguiu destacar nessa pesquisa? A importância de entender a complexidade da tecnologia, a questão da educação, do acesso a informações que tragam segurança para o produtor, a questão de você saber que aquele teste foi correto e que ele trouxe resultados técnicos para o produtor. Então isso é muito importante para quem é inovador. É lógico, chama a atenção tecnologias grandes e modernas, como internet das coisas, blockchain ou essas coisas assim, mas o mais importante são as tecnologias mais fáceis de implementar e que trazem mais resultados, impactam o custo de produção e a qualidade. Então esse é o foco e é um dos grandes pontos que foram destacados na pesquisa. Os pesquisadores destacam a importância de estimular um ambiente de inovação, facilitando o acesso à informação e reduzindo a insegurança na hora de adotar novas tecnologias. Para mais informações, acesse o nosso site e as informações do Agritec UFLA. E no mundo do café, a torra faz toda a diferença. E quem entende disso é a Ruralmac, especializada na fabricação e venda de torradores de café. A empresa oferece soluções manuais e automatizadas que garantem qualidade, precisão e sabor em cada grão. No Café com TV de hoje, você vai conhecer de perto a tecnologia e a tradição que fazem da Ruralmac referência no mercado. Precisando de torradores de grãos, então você precisa da Ruralmac, especialista na fabricação de torradores de alta performance e equipamentos robustos para o seu negócio. A Ruralmac entrega qualidade, durabilidade e tecnologia feita sob medida para quem vive da torra. A Ruralmac é especializada na fabricação de torradores de grãos e equipamentos, trazendo o que há de melhor no mercado para o seu negócio. São torradores de última geração, com tecnologia de ponta e durabilidade. Equipamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 033 99926 0698. Ruralmac atendendo no Brasil e com entregas também no exterior. Fabricação própria, assistência garantida e aquele atendimento parceiro que você precisa. Então entre em contato com 033 99926 0698. E o 13º Prêmio Região do Cerrado Mineiro vai usar o novo sistema para avaliar os cafés inscritos no concurso deste ano. É o sistema CVA, uma ferramenta internacional que foi criada para medir com mais precisão a doçura desses grãos. A novidade chegou ao Brasil por meio de uma parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais. O objetivo é valorizar a qualidade do café produzido na região, principalmente a doçura, que é uma das marcas do Cerrado Mineiro. O sistema será usado em uma das categorias do concurso, chamada Doce Cerrado Mineiro. Além de serem doces, os cafés também precisam ter sabores, como chocolate, caramelo e amêndoas, além de uma acidez leve, como a de frutas cítricas. A avaliação das amostras está na reta final. Os vencedores vão ser anunciados no dia 19 de novembro, em um evento na cidade de Patrocínio, na região do Cerrado Mineiro.
E autoridades brasileiras ainda seguem tentando diminuir os impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre o café. Veja só. Desde o dia 6 de agosto, reuniões vêm acontecendo para tentar diminuir esses impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre vários produtos brasileiros, incluindo o café. Queremos parabenizar o governo por estar avançando nessa tratativa, entendendo a importância do mercado americano para o Brasil e do Brasil para também os Estados Unidos, e o momento em que estamos passando, onde as nossas exportações de café vêm caindo na ordem de 50% mês a mês, comparado ao ano anterior, impactando cada vez mais as exportações brasileiras para aquele destino. Estados Unidos, o maior importador e maior consumidor de café, e o Brasil, o maior produtor e maior exportador de café, não podem e não devem caminhar separadamente. Os preços subiram de forma considerável. Nos Estados Unidos, o maior consumidor de café do Brasil, o custo do grão aumentou 21% entre agosto de 2024 e agosto de 2025. O motivo principal é o clima. A instabilidade climática tem afetado diretamente as lavouras, especialmente as que produzem o café arábica, um dos mais apreciados pela qualidade e sabor suave. Esse tipo de grão atingiu um valor recorde em fevereiro deste ano. O café verde exportado para os Estados Unidos tem na sua maioria 80% de cafés arábica e 10% de conilon, completados então com outro 10% de café solúvel, produto final acabado, elaborado especificamente para as indústrias americanas e para o consumidor americano. A ausência desse mercado, ou a redução drástica desse mercado, tem impactado efetivamente o mercado como um todo, não só o Brasil, mas a nossa incompetitividade tem dado oportunidade para que outros países ocupem esse espaço. Isso é preocupante porque o consumidor não deveria estar se habituando a tomar café onde não tem os cafés do Brasil e as características específicas de café brasileiro, porque o caminho de volta seria bastante difícil. Dados do Secafé mostram que as vendas de café para os Estados Unidos tiveram uma queda de quase 53% no mês de setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, os compradores norte-americanos estão buscando outros fornecedores, como México, Peru e Etiópia. E torcemos para que finalmente alcancemos uma solução que seja, obviamente, a isenção das tarifas, nos colocando novamente em condições de igualdade com os nossos competidores, os países produtores de café. Vamos adiante e agradecemos ao governo pelo apoio que tem nos dado e, ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição para estar trabalhando junto. Ao longo da semana, o Secafé se reuniu com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin para traçar estratégias para reduzir ou suspender essas tarifas, enquanto avançam as negociações de um acordo comercial entre os dois países. O governo brasileiro defende que o café entre na lista de produtos isentos, reforçando a importância do setor para a economia nacional. O Secafé destacou que o diálogo continua e que o Brasil segue trabalhando para garantir condições mais justas aos produtores e exportadores de café. É importante destacar que a gente teve uma oportunidade muito grande de falar sobre o mercado de café, produção, exportação, consumo, os principais players, as principais dificuldades, gargalos, e entender e compreender melhor cada componente da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos e a situação de cada um desses componentes diante do cenário geopolítico. Para o café, é claro, tanto para o lado brasileiro quanto para o lado norte-americano, diante de todo o trabalho do setor privado que foi feito nesses últimos meses, é o primeiro produto a ser isento em termos de prioridade. Está claro que a inflação do café nos Estados Unidos foi 9 vezes superior à inflação média daquele país. Para cada $1 que nós exportamos para os Estados Unidos, agregam $43 na economia, dada a importância do café para a indústria norte-americana, e sendo que 76% dos norte-americanos consomem café, quem consome café são 3 xícaras por dia, e Estados Unidos é o maior consumidor do mundo. E Brasil é o maior produtor, o maior exportador e segundo maior consumidor do mundo. Isso resultou em grandes elevações de preços. Nós seguimos colaborando ativamente com o governo brasileiro, a National Coffee Association trabalhando ativamente com o governo norte-americano. Nós temos reuniões de alinhamento depois de todas essas conversas, essas tratativas com a NCA nos próximos dias, e vamos, inclusive, programar eventos de promoção da imagem e sustentabilidade em Washington no próximo mês. Então o Secafé segue trabalhando, é aliado
aliado do produtor rural, é aliado de todos os segmentos produtivos e com certeza teremos melhores informações para compartilhar nas próximas semanas. Vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o queijo, mais uma das delícias que encantam o mundo todo. Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta no programa. E veja outros destaques do agronegócio. No interior de Araguari, o leite ganha vida e se transforma em tradição. Na queijaria Pingo da Nascente, cada litro de leite é acompanhado de perto e a produção segue um processo artesanal rigoroso, preservando uma cultura familiar que agora alcança um novo marco, o selo do queijo Minas Artesanal. Esse selo abriu novas portas para a queijaria Pingo da Nascente. O queijo que antes só era vendido em Araguari, agora pode ser comercializado em todo o Brasil e até ser exportado. Já está na minha família, meus avós produziam queijo, às vezes de forma empírica, mas para o seu sustento na época, né? E aí se passaram um tempo e eu desde criança acompanhei meu avô, né, na fazenda. Sempre estive na atividade, aprendi um pouco na época, né? A forma é um pouco diferente. E aí a gente iniciou nesse projeto do queijo Minas Artesanal. Quando iniciou a vontade, né, de fazer o queijo Minas Artesanal, a gente primeiro foi buscar informação a respeito do queijo, né? Porque como a família dele já vinha com essa histórico, né, do queijo, mas não do queijo Minas Artesanal, a gente foi buscar informação e através da Emater a gente buscou informação, buscou tudo que a gente poderia para agregar antes de começar a produzir, né? Receber o selo do queijo Minas Artesanal abriu um novo capítulo na história da queijaria Pingo da Nascente. O reconhecimento garante que cada queijo produzido siga os critérios sanitários e de qualidade exigidos por lei, permitindo que o produto alcance novos mercados. Pela legislação, cada peça só pode ser comercializada após 22 dias de maturação, que é o tempo necessário para desenvolver o sabor e as características sensoriais que refletem o terroir da fazenda. São cerca de 30 peças por dia, o que representa uma produção média de 900 queijos por mês. Então, o selo é só uma resposta do nosso trabalho, né? Que a gente... Ele é a garantia que nosso produto é de qualidade, né? Que a gente segue todos os critérios sanitários, né? Que a legislação pede. Então, o selo ele vem para agregar valor e é uma emoção, né? Porque a gente ser o primeiro do Triângulo a receber o selo. Foi com a orientação técnica que o casal transformou a propriedade, adequou a estrutura e entrou na rota do queijo Minas Artesanal do Triângulo Mineiro. O conhecimento, né, o início do trabalho aqui nessa propriedade, né, pela Emater, se deu através da rota do queijo Minas Artesanal do Triângulo Mineiro. E foi aí que nós iniciamos esse trabalho, há cerca de 4 anos atrás. Um trabalho de acompanhamento e de orientação e de assistência técnica, né? E nós trabalhamos aqui especificamente com a questão do queijo Minas Artesanal. Queijo que no final do ano passado foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, né? O processo para conquistar o selo começa com a fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal, que avalia desde o bem-estar dos animais até a higiene da produção e a documentação da queijaria. Segundo o diretor do Sinde Araguari, esse reconhecimento traz mais visibilidade e valor ao queijo feito no campo. A gente vem em loco e faz toda a vistoria. A gente vai olhar o bem-estar animal, a gente vai olhar em loco, vai ver se está tudo organizado, se está tudo limpinho, a questão higiênica, o processo desde da ordenha até o final do processo do queijo. Quando a gente vê que está tudo certinho, a gente manda uma carta com toda a documentação da empresa para o mapa. Aí o mapa vai disponibilizar o selo queijo artesanal. Em breve, o casal vai abrir a porteira da fazenda para receber visitantes. Um convite para começar o dia com um café da manhã no campo,
provar queijos feitos ali mesmo e conhecer de perto os animais que fazem parte dessa história. Agregar com o queijo, né, um valor maior ao nosso trabalho, ao nosso produto. Vivenciar a ruralidade também, né, vivenciar essa calmaria, né, e poder desfrutar também do local onde a gente mora e entender todo o processo do princípio até o fim do queijo. Uma evolução no campo. Há 65 anos, 27 homens mudaram a história da região em que viviam. Com muita vontade e coragem, acreditaram na força do cooperativismo, quando nasceu a Copervaz, um legado de união e cooperação. O que é um legado? É mais que uma mera lembrança. É mais que palavras escritas no tempo. Um legado é aquilo que permanece quando tudo já se foi. As pirâmides são um legado. A arte é um legado. A liberdade é um legado. A fé é um legado. Há 65 anos, 27 homens decidiram mudar a história da região em que viviam, sem grandes riquezas, sem garantias, mas com muita coragem. Eles acreditaram na força da união e, através do cooperativismo, eles se conectaram a gerações futuras. Dessa conexão, temos um legado que continua vivo e que chamamos pelo nome: Copervaz. Mas aí a pessoa começou a acreditar. Reunimos 27 pessoas. Nós convidamos muita gente, mas 27 realmente assumiram. E a coisa começou a florescer. É uma família Copervaz para mim. Eu queria cooperativa desse tamanho hoje. A cooperativa hoje é imensa, nossa, muito grande. Foram 27 produtores que se uniram e criaram a Copervaz. Era uma pequena união de produtores. Esses produtores precisariam sempre de uma empresa que desse toda a facilidade para tocar suas atividades rurais. Não existe nada mais complexo do que uma cooperativa. Então o impacto dela no município e em toda a nossa região é uma coisa fundamental para os produtores. Sozinho nós não somos ninguém. Eu, sinceramente, eu sou apaixonado pelo cooperativismo. Eu, como produtor na época minha, nunca vendi um caroço, um grão de milho ou de café, a não ser por intermédio da cooperativa. Resolvemos a fazer uma feira, a gente fez a primeira Fenecop, a gente até deu esse nome, que em outros lugares tinham feiras de negócios e a cooperativa, a Copervaz em si não tinha. Copervaz começou no Telex, passou pelo telefone, que era um telefone ainda discado com telefonista, chegou ao fax, veio a informática, veio agora a inteligência artificial e a gente entra em outra era. Pela primeira vez na história, nós estamos convivendo num ambiente desse aqui com 6 gerações e a 7ª está chegando. Uma cooperativa que dá todo o amparo ao produtor. Missionária. Isso porque ela está cumprindo com o papel dela de servir o produtor através dos serviços e é uma cooperativa que busca agregar valor a este cooperado. Desde o início, houve um trabalho realmente objetivo. Ninguém fez as coisas chutando, não. Ela teve realmente, talvez até ajuda divina para que a gente encontrasse esse caminho tão grandioso que hoje nós estamos participando dele. Precisar dizer uma palavra só, única, para definir a Copervaz, eu diria que é força. Esta, para mim, é a Copervaz do futuro. Juntos, nós somos mais Copervaz. E agora tem um recadinho pra lá de especial e gostoso, hein? E aí, já comeu aquela pamonha boa de verdade hoje? Então você precisa conhecer a pamonha Cabocla Teresa, feita no capricho com milho fresquinho e aquele sabor de roça que abraça o coração. É cremosa, é gostosa e tem gosto de infância, de casa de vó, sabe? De final de tarde, com o café passado na hora. Olha só que delícia!
Sabe aquele cheirinho que lembra a casa da avó? Aquele sabor que aquece o coração? É isso que a pamonha Cabocla Teresa leva até a sua mesa. Feita com milho fresquinho, direto da roça. Nossa pamonha é tradição mineira de verdade, com aquele toque de carinho que só quem é da terra sabe dar. Pamonha doce, salgada e diversos produtos caseiros derivados do milho. Tenha sempre uma opção para deixar seu dia mais gostoso. Pamonha Cabocla Teresa. O sabor e a tradição mineira em sua mesa. Deu vontade, né? Eu já garanti a minha para comer logo mais. E você? Duvida? Experimenta e depois me conta. E ó, é para você dono de mercado, padaria, lanchonete. Conheça agora os nossos produtos para revenda. Chame no WhatsApp 035 98862 1179 ou em nosso Instagram, Pamonha Cabocla Teresa. O sabor e a tradição mineira em sua mesa. Última pausa aqui no Café com TV, mas não saia daí porque depois do intervalo tem mais informações do agronegócio. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está aqui de volta com um recadinho especial da Natus Pharma. Pessoal, uma dica de ouro para você que sabe a importância de cuidar da saúde, mas também não abre mão de economizar. A Natus Pharma tem um recado que vai unir essas duas coisas: qualidade e preço baixo. Fique aí ligado. A sua saúde merece o melhor e o seu bolso também. Na Natus Pharma você encontra medicamentos genéricos dos laboratórios Medley e Geolab com condições especiais. É a união da economia que você precisa com a qualidade que você confia. Chega de pagar caro. Venha para a Natus Pharma e comprove. Genérico é aqui. E você ainda parcela suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão. Natus Pharma, a farmácia que faz a diferença. Tá vendo só? Recado dado. Na Natus Pharma você não precisa escolher entre economizar e ter o produto de qualidade. Genéricos da Medley, Geolab e outros grandes laboratórios com preços justos. E aquele parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão, que ajuda demais, né? Passe na Natus Pharma mais próxima de você e comprove. E você vai ver agora uma matéria curiosa sobre uma lavoura de girassol. O Triângulo Mineiro é uma das regiões que mais produz girassol em Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo maior produtor de girassol do Brasil, ficando atrás apenas do estado de Goiás. E é no Triângulo Mineiro que está concentrada a maior parte das lavouras no estado. Além de servir para a rotação de culturas, o girassol tem ganhado espaço pela boa adaptação ao clima, custo mais baixo de produção e pelo amplo aproveitamento. É por tudo isso que produtores como Denilson, que cultiva girassol há 3 anos, têm apostado na cultura como uma alternativa mais rentável. Nessa fazenda, em Uberaba, foram plantados 80 hectares, mas ao todo ele já soma 450 hectares de girassol. Pela cultura do milho, que nós sempre planta milho, sorgo, estava meio complicado o manejo, por causa de ataque de cigarrinha e o sorgo ataque de pulgão. E o ano passado foi não tão bom de chuva e deu, assim, o girassol deu uma rentabilidade melhor. Então ele opinou em fechar a toda em girassol esse ano. Em termos de milho e sorgo é mais fácil, o manuseio dele é bem mais fácil. Com 3 passadas nós fechamos a área e assim, fica mais barato, né? O inseticida, fungicida. Aí, então nós estamos gostando muito de trabalhar com ele. E pretende o ano que vem até aumentar a área. Um dos motivos para o avanço da cultura no Triângulo é a proximidade com as indústrias que compram o grão. Em Minas, né, o Triângulo Mineiro é o que corresponde à maior porcentagem de área plantada em Minas Gerais, entendeu? Isso tudo por causa da localização, né, do comprador do grão, né, que vai transformar em óleo e depois o subproduto que é o farelo, né, ele está mais próximo, né, então a condição de frete é muito mais fácil. Então o Triângulo Mineiro ele tem essa vantagem por causa disso aí, por causa desses pontos em relação à comercialização, principalmente do grão. O girassol chama a atenção no campo por sua beleza,
mas também pelos benefícios e, claro, pela sua versatilidade, já que ele pode ser destinado para a produção de óleo e até ração para animal, o que torna a cultura uma excelente opção que é rentável e cheia de oportunidades. Além disso, o girassol também se destaca por resistir melhor à seca. Segundo o engenheiro agrônomo Carlos Torquetti, ele é uma alternativa viável na segunda safra, porque exige menos investimentos e ainda ajuda na rotação de culturas. É uma cultura um pouco mais fácil o manejo, entendeu? E o investimento também ele é um pouco menor. E é uma rotação de culturas, né? Você sai daquele ciclo soja, milho, sorgo, entendeu? Você coloca uma outra cultura intercalando essas outras aí. Além de reciclagem de nutriente, né? O girassol ele recicla bastante potássio. A gente sempre costuma falar quando a gente aborda o produtor que ele é uma cultura como outra qualquer. Ela também demanda de investimentos um pouco menores, o manejo é um pouco mais fácil, mas com certeza é uma excelente opção para a segunda safra. A questão de umidade, né, de chuva, realmente o girassol ele tem um diferencial que o sistema radicular dele desenvolve e pode chegar a 1,5 m, até quase 2 metros de profundidade. Esse é o diferencial da cultura. Aí ele vai buscar água e nutriente lá onde outras culturas não, tipo um sorgo ou um milho, não consegue chegar. Com a reciclagem de nutriente que ele tem, ele quebra um pouco o ciclo das pragas e das doenças, entendeu? Aí, e reciclagem de nutriente, aí a cultura subsequente, ela tende a produzir mais. No ano de 2023, o estado de Minas Gerais registrou mais de 10.900 hectares de girassol plantados. No Brasil, a cultura já ocupa mais de 46 mil hectares. O país tem expandido sua produção e a expectativa para a safra 2024 e 2025 é de 76 mil toneladas, um crescimento de mais de 70% em relação ao ciclo anterior, segundo a plataforma Aroeira. Nesta área de 80 hectares em Uberaba, a previsão de colheita é para a segunda semana de junho. Então, nós iniciamos o plantio 15 de fevereiro e terminou mais ou menos dia 2 de março. Aí é em torno de 115 dias para poder colher. Semeou em torno de 44 mil sementes por hectare, no espaçamento de 50, uma média de 2,2 por hectare. E porque ela é uma planta que cresce muito e a folha é muito grande, então tem que ter um espaçamento maior para ela poder fechar, né? Porque ela fecha muito cedo. Então nós trabalhamos com essa população. Além disso, a produtividade esperada pelo produtor é de 30 a 40 sacas por hectare, o que representa um bom resultado para a região. Ano passado nós colhemos de 30 a 40 sacos, a primeira área. As últimas foi menos porque faltou chuva, mas dá uma rentabilidade boa. Calcula que é de 30 a 40 sacos de novo. Assim, as primeiras áreas, que está muito boa, é um bom resultado. Para a cultura do girassol, é um bom resultado. Porque ele produz bem, mas ele é leve, então o rendimento dele é mais ou menos isso mesmo. Aqui está em torno de 11 sacas por hectare, o custo. Então, se colher 35 sacas, por exemplo, já sobra bastante, né? Mas eu acredito que está em 11 sacos. Agora, milho fica bem mais caro, né? O milho. Milho, no ano passado, né, ficamos em 70 sacos. Né, colheu 70, então quer dizer que empatou. A beleza do girassol chama a atenção de longe e atrai muitos olhares. Nesta época, é muito comum ver pessoas parando na estrada para tirar fotos no meio da lavoura. Mas o que pouca gente imagina é que o que parece ser uma única flor, na verdade, é um conjunto de pequenas flores agrupadas. Cada uma delas dá origem a um grão, e são justamente essas estruturas que garantem a produtividade no campo. Nessa época, muita gente para tirar foto, porque é uma flor muito bonita, né? E muita gente passa para tirar foto, para fazer filme, é muito bonito mesmo. Ao contrário do que o pessoal pensa, isso aqui não é uma flor, tá? É chamada capítulo. É um grupo de flores, né, agrupadas aqui, vamos dizer assim. A flor é cada uma dessa que ela vai dar origem a um grão, tá?
Isso aqui é só para atrair os insetos polinizadores. Essas não são pétalas, são sépalas modificadas, né? Pétalas modificadas que atraem os polinizadores, né? Principalmente as abelhas, entendeu? Então cada pontinho desse aqui é uma flor e ele vai polinizando de fora para dentro do capítulo, tá? Então aí o que é interessante para o produtor é o que formou aqui, ó, que é o grão que ainda está verde. E o Café com TV fica por aqui. Você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas e também @Café com TV. Eu te espero na semana que vem. Um beijo e boa semana.